Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Edcast, onde eu trago aqui alunos, mentorados, profissionais incríveis que nos dão um prazer, né, de cruzar com a nossa vida. E hoje eu vou trazer uma pessoa super especial, uma profissional super competente, que é a Thaís Serrano. Seja muito bem-vinda, tá? Como é que você tá? Tudo bem? Oi, Ed, muito obrigada pelo convite, tudo ótimo, animada para o nosso papo, hein? Muito legal. Tá, já começa se apresentando para a galera. O que é que você faz? Qual o teu nicho? Qual é o teu mercado? Fala aí pra Ó, gente. vamos lá. Bom, eu sou a Thaís Serrano, eu profissionalmente direciono empresárias a faturarem alto na internet por meio da tríade que eu desenvolvi com os meus mais de 15 anos de experiência na área de branding, vindo corporativo de grandes marcas, e eu trouxe isso para empresárias como nós, que queremos levar o nosso negócio para o mundo e empreender, a fazer aquilo que a gente acredita, com os valores que a gente acredita. Então, eu trabalho com a tríade, mentalidade da empresária digital. Quantas empresárias, né, Ed, ainda têm a mentalidade de funcionária, de Sim. CLT, tem um know-how imenso, mas não sabe trazer isso para o seu negócio. E ninguém ensina, né? Na real, empreender não tem um manual. Por isso que é importante ter mentores, né? Então, bom, é a mentalidade da empresária digital. Eu também atuo com o posicionamento, porque sem o posicionamento, né? Não tem como vender, como diz Ed, claro, o posicionamento precede as vendas. E, é claro, as vendas de alto ticket, porque, né, eu acredito que alto ticket ele nasce dentro de você. Ed, eu já vivi o alto ticket na minha vida pessoal, mas eu não tinha coragem de viver profissionalmente. Nossa, E que foi legal. Então na. vamos começar puxando, vamos puxar nisso aqui agora, né? Quando é que Bora, bora. chegou o auto ticket na tua vida? Porque assim, o auto ticket, às vezes ele tá na nossa vida e muitas vezes a gente não consegue expor isso profissionalmente. Da Sim, mesma forma, né? A gente até profissionalmente a gente faz alguma coisa, fala, mas já vi também muita gente que não consegue viver na vida sim. delas. Fica uma incoerência ali. E como é que a gente resolve isso, né, tá? Como é que foi essa virada pro auto ticket? Dentro do teu Uhum. negócio, dentro da tua vida, como é que juntou isso? Tá, bom, na minha vida pessoal, né? Eu sou filha de pedagoga, meu pai é contador, então eu sempre tive o aprendizado de, olha, o que você for investir, tanto de tempo quanto de dinheiro, faça algo que realmente tenha valor para você. E aí eu comecei a pensar lá atrás, né? O que que tem valor? O que que vale o meu dinheiro? O que que vale o meu tempo? E eu percebi que, né, para mim é muito mais atrativo resolver o meu problema do que pagar barato por algo que, né, lá na frente eu não vou conseguir resolver. Então, sempre, né, estive em bons lugares, visitei, né, muitos países, amo viajar como vocês, mas sabe uma coisa que acontecia? Eu percebia que eu já usufruía do premium, do alto ticket, só que eu tinha uma crença, e isso veio, né, da minha criação. Ainda que, né, eu tivesse acesso a esse universo, eu não me sentia merecedora. Olha isso. Nossa, E caramba. quantas pessoas vivem isso? Eu sempre tive tudo, mas no final eu ainda tinha a sensação que faltava algo. E esse algo era a minha mentalidade. Por isso que hoje está dentro do meu método. E eu entendi que o auto ticket, ele primeiro, ele vem do seu merecimento, vem do quanto você acredita que você pode usufruir de tudo que está à sua disposição. Sabe aquela assim, ah, tá bom demais para ser verdade? Olha quanta crença tá atrás disso, né? E aí eu tomei uma grande decisão na minha vida. Com 19 anos eu decidi sair da casa dos meus pais. E eu falei, pronto, agora eu vou adultecer. Eu vou amadurecer a minha visão de vida. Porque, é óbvio, né? Recebi dos meus pais e a gente pega coisa boa e ruim, né, Ed? Total. E aí eu falei, pronto, vou ressignificar a minha forma de trabalhar, porque eu ouvi um não lá atrás. Sabe o que eu ouvi, Ed? Olha, não, esse negócio de branding, de publicidade não dá dinheiro, não. E vem aqui trabalhar na nossa empresa da família, contabilidade, X anos de mercado. E eu decidi, essa é a hora de eu provar a mim mesmo que eu mereço, que eu posso usufruir pela minha força de trabalho. E eu saí de casa, fiz a faculdade de publicidade, fiz tudo o que eu queria e fui vivendo. Aí sim, eu fui experimentando o merecimento. E Nossa. nesse experimentar, faltava o trabalho, Ed. Eu Voltava o trabalho, né? sentia que não estava.
Você acha que ali tinha equiparando. algum tipo de ruído na tua comunicação antes Total. dessa questão? Porque assim, na vida você, assim, eu acho que o empreendedor ele tem essa questão de tipo assim, desbravar oceanos desconhecidos, não ter apoio de ninguém, até porque empreender é uma parada muito complicada, né? Nem todo mundo da nossa família, a gente não tem família de empreendedores, então já vem Sim, dessa questão. E o empreender, ele requer riscos, né? Você tem riscos ali, total. e eu acho que o ser humano em si, ele quer se proteger, ele não quer ter riscos, né? E como é que foi essa questão de você trazer esse auto-ticket para o teu trabalho, percebendo agora que você tinha ruídos? E como é que eram esses ruídos? Por exemplo, Uhum. que na tua vida você vivia o premium, vivia o auto-ticket, mas na profissão não. Tá. Bom, o que que eu comecei a perceber, né? A vida dá sinais, né, Ed? É muito claro. Basta a gente, ó, sintonizar para enxergar. E eu comecei a receber feedbacks de potenciais clientes e de clientes, assim, olha, tá muito barato. Nossa, você entrega muita coisa. Eu achava o máximo, né? Eu falei, meu over Sim. delivery tá bombando, tô arrasando. E teve uma potencial cliente que eu apresentei a minha mentoria na época, que era mentoria com consultoria, e vocês me orientaram para eu ajustar, que ela falou assim: é o máximo, eu posso pagar por isso, mas é muita coisa, eu não consigo dar conta. E aí, Ed, o que eu comecei a reparar? Que as pessoas já estavam enxergando a minha entrega, já entendiam que o preço em cima daquilo não estava condizente, e eu comecei a olhar para a minha comunicação e sem entender muito, mesmo trabalhando nessa área, eu olhava e falava, tá faltando alguma coisa aqui. E eu não sabia o que, que era essa coisa. Não era técnica, não era falta de presença digital, de conteúdo, era a Thaís ali. Nossa, Era e eu isso que eu acho que sentia é falta. isso que muitos profissionais, eles não conseguem enxergar até um certo momento que eu acho que assim, eu sempre falo que tem que ter uma acessibilidade muito grande no seu negócio. Você ouvir o seu cliente. Quando o seu cliente fala assim, tá muito barato pelo que você entrega, né? Nossa, eu pagaria muito mais. Isso pode ser um sinal em que Isso. realmente o seu preço está muito barato. Ele poderia cobrar pelo menos o dobro, poderia pagar o dobro para você ali nesse processo, né? Porque Sim, assim, eu falo que o auto ticket todo mundo ele pode implementar auto-ticket, mas em contrapartida você tem que viver esse auto-ticket na sua vida. Você tem que exato. ser um profissional auto-ticket, ser um profissional premium, porque não adianta eu querer cobrar lá em cima mais do que todo mundo e a minha entrega ser uma bosta, ser uma merda, né? Como diz o carioca, né? Uma merda, né? Uma merda. E basicamente você tem que ter uma entrega de alto É, nível. E assim, quando você chega no momento que você percebe que a sua entrega, seu produto, seu serviço é de alto nível e os clientes estão dizendo assim: nossa, tá muito barato. Ou você lota a sua agenda, por isso que eu nunca fui muito para esse viés de lotar a agenda. Você lota a uhum, agenda e aí você fica o quê? Sem tempo, você é, fica sem liberdade, você fica só trabalhando, 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 porque você tem que ter volume para poder fazer dinheiro. E o nosso isso, ditado aqui é sempre o quê? É menos clientes, mais margem de lucro, né? Menos uhum, clientes, menos estresse, né? Mais de lucro aí dentro do teu bolso. E aí, né, essa questão do merecimento é muito engraçado, porque às vezes a gente tem a técnica, tem um conteúdo, né? Tem ali um posicionamento, mas a gente acha que não merece cobrar exato. mais. E como é que tu fez para poder ir quebrando essa questão, tipo assim, poxa, eu mereço cobrar mais, eu mereço fazer mais dinheiro. Como é que foi esse processo? Tá, eu entrei, né, nesse mergulho, falei, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso ajustar. E aí, né, terapia, autoconhecimento, né, que agrega muito a nossa trajetória profissional. E aí eu comecei a pegar todos os feedbacks que eu já vi. E gente, só complementando, teve um que eu ouvi assim, nossa, tá muito barato, pensei que fosse mais. Vou até pagar aqui no Pix. E eu me achando. Nossa, Ou seja, né? E aí, Ed, a minha virada de chave foi o seguinte: eu falei, é a hora da Thaís profissional viver o auto ticket na sua carreira. Então, antes de eu levar isso para os meus potenciais clientes e clientes, eu vou me proporcionar uma experiência para eu viver esse auto ticket e eu entender que é possível fazer isso profissionalmente. E aí eu já estava namorando a Elevation há um tempo, toda terça-feira, né, que tinha um hot seat, via você e a Clarinha falando, e eu tinha um desejo, sabe quando você sente no seu coração?
E aí batia muito forte. Eu falei, eu quero estar ali, eu quero estar nessa mesa elevada, eu mereço isso, eu tenho know-how para isso, eu posso contribuir dentro dessa mesa, então eu vou me organizar e entrar. Só que aí eu fiquei ali um mês, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Eu falei, não, preciso tomar uma atitude. Entrei. Já chego a me arrepiar, porque no primeiro hot seat eu comecei a chorar. Eu falei, é aqui que eu quero estar. O auto ticket ele existe. Eu admiro muito você e a Clarinha, e eu vejo o quanto, né, que o auto ticket é natural para vocês. Não precisa ser algo, né? Ai, quem é auto ticket é assim, quem não é essa. Não. E a forma como vocês levam de uma maneira muito leve me inspirou. Então, eu, né, quando fui lá, né, peguei a minha grana, investi na mentoria, Ed, foi a maior virada de chave, porque eu precisava dessa atitude. Nossa, Aí são eu fui atitudes lá e assim que destravam, né? E assim, tem destrava. atitudes sobre, principalmente sobre dinheiro, que você tem que quebrar essa crença através do Isso, investimento em você. Porque isso. às vezes é muito fácil eu sou um cara que eu gosto muito de comprar tecnologia. Então a gente paga 5 mil numa câmera, a gente paga 4 mil nisso, 10 mil no celular, mas quando é para gerar uma virada de chave no nosso negócio, para que a gente faça mais dinheiro, ter isso que tu falou, esse acompanhamento, essa orientação. Quando a gente começou a pensar no Elevation, a gente olhou para o mercado e pensou assim, poxa, a gente vê muitos cursos, muito conhecimento rodando aí, ótimos cursos no mercado, Uhum. mas falta esse hot seat, falta essa orientação, falta eu pegar o caso da Thaís, ela me contar quais são os desafios dela e eu conseguir intervir, porque era isso que eu precisaria, tipo, há 7 anos atrás, há 10 anos atrás, quando eu comecei aqui no digital, porque isso faria totalmente uma virada no meu negócio, né? É trazer esse conselho para o teu negócio. Sim. E, de fato, quando a gente quebra essa crença de merecimento e paga, é muito engraçado isso, porque às vezes tem que doer no bolso para a Tem, gente perceber o quanto a gente precisa valorizar aquilo. é verdade. Exatamente. E esse ato é só o ato de, ó, toma, vou entrar na mentoria e investir, né? Que toda ação, ela encerra, né? Toda decisão, ela encerra com uma ação. É isso. Decidir, eu preciso tomar atitude. E de uma crença que eu tinha também, eu trabalhei 7 anos no mercado financeiro e eu fui guardando meu dinheiro, né? Fazendo os meus investimentos, tinha facilidade de onde eu trabalhava, eu tinha prazer em ver o dinheiro aumentando e eu não conseguia tirar para mim. Nossa. Ou seja, para quê, né? Para quê? Você estava só plantando lá para o futuro, né? Que Eu não chegava. é importante, mas o hoje em si, você não poderia usufruir isso. Exato, exatamente. Nossa, E aí, e como é que mudou isso? Depois que tu pagou Elevation, né? Nessa época tá sendo 15 mil, né? Mas a gente vai subir aí futuramente Elevation, talvez quem tá ouvindo aqui há uns meses depois já subiu. é, Mas basicamente assim, depois que você começou a destravar isso, tu pagou a Elevation, o que começou a destravar financeiramente no teu produto, nos teus negócios? Tu falou que até começou a se emocionar dentro ali do Hot Seat. Como é que começou essa mudança? Como é que tu começou a perceber o auto ticket? Tu mudou preço, mudou posicionamento? Quais foram essas uhum, mudanças que tiveram aí? tá. Bom, no meu primeiro hot seat, como eu disse, eu me emocionei, eu fiquei encantada. Eu falei, é aqui, eu mereço. Eu vou ser sincera, eu acho que o primeiro grande investimento profissional que eu fiz, que eu realmente senti do início que era isso que eu queria, que realmente valeria a pena, foi a Elevation. E eu me investi já alto em mentoria, sempre fiz mentoria desde que eu abri meu negócio, mas eu não senti a entrega e a quantidade de insights que vocês entregam em um único hot seat. Então, no primeiro encontro, eu falei: o que é isso? E eu fui de coração aberto e vocês, muito calorosos, me acolheram e me orientaram: ó, Thaís, vamos fazer assim? Vamos mudar seu mix de soluções? Vamos ajustar assim. Essa mentoria que você vendia 3 mil, vamos transformar ela numa consultoria de 10 mil. E aí eu olhei para aquilo e falei, gente, como assim? Que Que virada de virada. Tu chave, né? entregava, era aquele produto que tu entregava mentoria, Era consultoria, tudo junto. tudo Tudo, completo, por 3 tudo mil. exatamente. E aí eu saí do Hot Seat, eu falei, eu vou aplicar isso amanhã.
agendei uma live no meu Instagram, ó, nova fase, vem aí, entra aqui que eu vou contar para vocês. E aí eu contei que aquele serviço não estaria mais disponível. E eu estava emocionada e estava, sabe, eu tinha certeza que essa mudança, né, de não oferecer mais esse serviço e entrar nessa nova solução que vocês me propuseram com o Mix, mudaria tudo. Por quê? Porque teria mais coerência os serviços. A pessoa, né, compraria com recorrência, era o que não estava acontecendo, estava vendendo picadinhas de mentorias. E aí eu fiz essa live, fiz a transição e comecei a contar dos meus serviços. Olha, a partir de hoje, os meus serviços vão ser esses, esses e esses. E usei, né, uma estratégia que vocês me falaram dentro da mentoria. E, pasme, o serviço que eu vendi primeiro foi a consultoria de 10K. Caramba, então já tinha um cliente pronto para comprar de você a Tinha, consultoria de R$ 10.000. tinha. E eu me achei, né, na época eu falei assim, gente, eu tô perdendo dinheiro. Olha quantas eu vendi, eu fiquei 1 ano e meio vendendo esse modelo de mentoria. Imagine 1 ano e meio vendendo a 10K, o que é o que vale, na verdade, Sim. né? Você Então, estava isso para dando um mim, desconto ali de R$ 7.000 durante 1 ano e meio. exatamente. Isso para mim foi um baque muito grande e foi uma resposta. Olha como, né? Bastava ali você sintonizar, você acreditar e fazer acontecer. Total. Então, Ed, olha, eu digo assim, que a cada momento que eu entro ali na Elevation, que eu pego os insights, que eu coloco em prática, que eu coloco em prática rápido, eu não fico esperando amanhã, eu já, boto na agenda, chamo a minha equipe, já faço acontecer. E, e para você ter noção, né, um dado que eu até revi antes de entrar aqui, eu tava ali, ó, mês, 10 mil, todo mês, 10 mil, nunca passava. 10.001, não, era 10 mil, 10 mil. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Pronto, em menos de um mês da Elevation, eu fiz 10 em 5 dias. Eu falei, tá aí, eu É um sinal precisava aí. estar nesse ambiente, eu precisava ter pessoas que vivem o auto ticket profissionalmente para eu entender e me inspirar, ó, vai lá, faz o seu trabalho. Nossa, e isso é muito claro, Thaís, quando a gente tem um caminho para seguir, e é por isso que eu falo muito que você precisa ter mesa, método e mentor. Mentor. Mesa, método e mentor. Você precisa, de fato, ter uma mesa. Eu acho que isso encurta muito o caminho, né? Super. Para que você esteja numa mesa ali nessa sintonia para Sim, poder ir para o mesmo objetivo, até porque a caminhada empreendedora ela é muito solitária. Você precisa ter um sim, mentor ali para poder tirar dúvida, para poder saber o que ele está fazendo, as sim. atualizações do mercado. E você precisa ter um método. Você precisa ter um passo a passo já validado, né? E assim, a gente ensina hoje o que a gente faz durante anos. Durante Uhum. anos a gente está aqui na internet, né? A gente testou assim tanta estratégia, assim. Na minha cabeça tem um mix de estratégias, mas eu gosto sempre de focar naquela que me traz mais resultado. Aquela que me traz mais resultado é o que eu repito, repito Uhum. e não saio dela. Sabe um erro que eu cometi lá atrás? Foi testar muita estratégia ao mesmo tempo. Então, quando Uhum. uma não funcionava, aí eu mudava para outra, depois para outra, e eu não tinha parâmetro, não tinha dados, não tinha como comparar uma estratégia com a outra, porque eram Uhum. dados, eram formas diferentes de você tratar. E quando você me fala, poxa, Ed, eu tinha um produto que durante 1 ano e meio, eu, ao invés de estar cobrando 10, e acho que foi num período da pandemia também, né? No período Foi, da foi. pandemia ali, que foi um mercado muito aquecido, foi um mercado Sim. muito quente, e, assim, a gente não vai nem pensar muito no passado, senão a gente vai dar depressão. Porque da mesma forma que tu fala assim, eu poderia ter cobrado 10, eu falo assim, poxa, eu poderia ter dobrado o meu tráfego, eu poderia ter dobrado o meu conteúdo, eu poderia ter colocado mais produtos para rodar durante a pandemia, que foi um momento realmente de aquecimento ali do mercado. Sim. E eu costumo sempre falar, né, e tem um escritor que fala sobre isso, que 20% da sua base de clientes são premiums. Uhum. São clientes que já querem pagar, né? E o auto ticket ele não é basicamente para todo cliente, né? Todo mundo pode comprar uma Sim. consultoria, uma mentoria de R$ 10.000 da Thaís, mas vai ter um grupo seleto, um grupo Sim. pequeno, que vai estar lá comprando. E é claro, com o tráfego, com a exposição, com o posicionamento, com o conteúdo, ela vai
aumentando essa minoria. Essa minoria vai Sim, aumentando para poder perfeito. vender mais produtos de 10 mil, por exemplo. E aí tem o segredo que é o quê? Quando você não vende algo de 10, você faz aqueles downsells que a gente fala muito na Elevation, né? Vender produtos Sim. de 5, de 3, de 1.000 e assim Uhum. vai. E eu lembro que na tua última intervenção, tá? Eu fiz uma intervenção sobre o nome de um produto teu. Não sei se tu Sim. lembra. Lembro. Como é que foi essa história aí? Tu lembra? Lembro sim. Bom, eu percebi que, né, nesse meu novo mix de soluções, a consultoria, ok, a mentoria, né, a minha elevation no estilo Hot Seat também já estava fluindo, mas eu não estava conseguindo fazer o downsell. E aí eu, né, trouxe para você, eu criei uma imersão chamada Sua Marca Lucrativa, que nada mais é que o meu método. Então tem o passo a passo para trabalhar o seu posicionamento, para você começar a trabalhar ofertas de alto ticket, que não é o mesmo que botar 3 vezes de R$ 15 parcelado em 90 mil cartões. E aí eu lancei. Ah, interessante e tal. Zero vendas. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada, porque esse mesmo método era o que eu dava dentro da minha mentoria, que eu vendi por 1 ano e meio, sempre vendi, nunca deixei de ter clientes nesse serviço, e vamos dizer que era o meu carro-chefe no meu negócio. Falei, o que está acontecendo? E aí eu trouxe para a mentoria, falei, Ed, socorro, o que eu posso fazer? Não está vendendo. E aí o Ed brilhantemente falou, Thaís, vamos fazer uma coisa? Faz um teste aí, troca o nome, coloca algo voltado para caixa rápido, vender rápido. E aí fui lá eu mudar o nome. Imersão e script de vendas caixa rápido. Pronto. Eu quero, me manda mensagem, o que eu posso fazer, como que eu entro, me mostra por dentro. Enfim, e aí vendi para as minhas clientes que já estavam ali. E é hoje um downsell que funciona. Então, por exemplo, eu tenho usado o funil de sessão estratégica que a gente conversou dentro da mentoria. Ah, você não pode entrar na consultoria, por exemplo? Aqui, ó. Então, faz dinheiro para você vir para cá e conseguir fazer o que você quer. Então, a mudança do nome, além de facilitar para as pessoas entenderem e comprarem, me trouxe um gap que eu também não tinha enxergado. Olha, com um nome para você ver os insights que vem, que é o seguinte: poxa, essa empresária que precisa vestir a carapuça da empresária e não ficar ali na empreendedora de Instagram, ela precisa vender. Eu tenho mentoradas que ainda, né, paralisaram e querem só o perfil bonito, ainda quer se preparar para vender. Eu falei, não, eu tenho que trazer isso para elas. Até como líder da minha audiência, eu preciso mostrar o que elas precisam. E eu entendi que o primeiro passo para quem está junto comigo é literalmente vendas. Não dá para falar de ser empresária sem vender. E isso, Total. pronto, me trouxe venda, me trouxe método, me trouxe insight, me trouxe direcionamento para minha audiência. Uma simples mudança, né, de nome no produto faz você vender muito mais, né? A gente está Super. muito ainda engessado no mercado, que é... Eu sempre acreditei assim, o nome do produto tem que ser um nome fácil. Ele tem que já dizer Uhum. na cara o que que ele vai resolver na sua vida. Então, a gente tinha um produto da Clara, quando a gente atuava em emagrecimento, que era 21 bem plena. Ou seja, Uhum. é 21 dias para você ficar bem plena, você ficar, né, magrinha, né? Pá. Outro era rotina poderosa. Já era Uhum. autoexplicativo ali os produtos. Sim, A gente tenta trazer o nome do produto e quanto o nome for mais simples e sexy ao mesmo tempo, melhor. você consegue vender mais, você consegue vender melhor. E isso que tu falou, tá? É um DNA nosso, de tipo o quê? Antes de tudo que você for pensar em conteúdo, for É, pensar em deixar o feed bonito, pensa na venda. Pensa sim. na venda, porque assim, se você não vende, o seu negócio fecha. Vendas são oxigênio para sua empresa. É o oxigênio Uhum. que faz a sua empresa andar, crescer, contratar pessoas. Se você foca muito tempo ali em produzir o conteúdo, que não é um problema você produzir conteúdo, mas se você fica somente em produzir conteúdo e não gerar ofertas e não mostrar soluções para o seu público, você não tem caixa. E aí você Não. quebra. É. Então, isso é muito bacana. O nosso DNA aqui, justamente do Auto Ticket, é vender, acima de tudo, é entregar essa solução para o cliente. E aí, Perfeito. deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que foi justamente essa jornada de mudança de posicionamento e mudança de preço? O que é que você sentiu mais aí na tua realidade? Porque assim, você tinha um clientela que via um produto de 3 mil,
né? E agora tá vendo um produto de 10, e agora tá vendo outros Uhum, produtos, e agora o teu uhum, próprio posicionamento também muda, porque sim, isso aí, de fato, você começa a incorporar mais, ser muito mais intencional. Como é que foi sim. essa mudança no processo? Tá. Quando eu fiz o lançamento das novas soluções, falei, vem aí uma nova fase. Eu tomei a decisão de, junto dessa nova fase, fazer um rebranding da minha marca. Então, mudei a minha identidade visual, dei uma ajustada nos temas que eu iria trabalhar dentro dos meus conteúdos, até para fazer sentido com os novos serviços, né? Como você diz, primeiro a oferta, depois o conteúdo. E aí, em cima disso, o que eu fiz, Ed, dentro desse rebranding? Eu mostrei à minha audiência, eu fui muito humilde. Essa é uma característica que eu acho muito importante a gente trazer para o nosso discurso profissional, porque Instagram todo mundo é perfeito, né? Todo mundo tá bombando, tá arrasando, e a gente precisa trazer uma pitada de vida real até para trazer o cliente para próximo da gente, principalmente porque, por exemplo, o meu negócio tem 2 anos, eu estou construindo o meu legado. Então eu tenho isso muito forte e eu fui muito franca. Eu falei, olha, esse reposicionamento está acontecendo porque eu entendi que eu já entregava um serviço acima da média, que a minha entrega já era premium e alto ticket, mas o meu preço não estava acompanhando. E isso veio da minha falta de merecimento. Contei a minha história e muitas pessoas me mandaram mensagem falando, Thaís, eu acho que eu vivo isso. O que eu posso fazer para destravar? Aí, né, obviamente tem o serviço, né? Tem o serviço, tem que pagar para saber. Exatamente. E aí, dentro desse reposicionamento, eu decidi, né, que eu traria mais casos pessoais para que as minhas clientes, as minhas mentoradas também pudessem despertar, e, óbvio, sendo o momento delas, entender que elas podem fazer essa transição. Porque tem muita gente que tem medo de mudar, né? Nossa, vai fazer um rebranding de novo? Ano passado eu fiz um. Gente, se a gente não mudar, a gente está fazendo o quê? Principalmente no Nossa, digital, né, Ed? verdade. É tudo muito rápido. Muito, muito rápido. E é por isso que, assim, tem que ter esse refresh. É, Tem. tem muita gente que tem assim, tem dois lados. Tem um lado que quer ter resultado muito rápido e ao mesmo tempo não consegue seguir o processo. Você falou aqui, tem uma empresa de 2 anos. Mas a gente não está construindo somente uma empresa de 2 anos, né, tá? A Não, gente está construindo uma empresa assim claro. para muito tempo, para sustentar nossos sonhos, nossos Uhum. desejos, impactar pessoas ali por muito tempo. Mas tem pessoas que não têm essa paciência de entender ali a jornada. E ao Sim. mesmo tempo a gente percebe que ter esse refresh na sua audiência, nos seus Isso. produtos, no seu posicionamento é super importante. Às vezes você está comunicando a mesma coisa da mesma forma mais de um ano, 2 anos, e as pessoas com olhar viciado olham e dizem assim: ah, isso aqui é a mesma coisa, isso aqui ela está falando aqui, não dá nem atenção mais. E quando você faz o rebranding, né, tudo muda. É um refresh que você faz na audiência. Eu costumo dizer que a gente precisa sempre dar um reset de atenção na nossa audiência. E uma das formas de você fazer isso é, por exemplo, você vende uma semana gerando valor, dando conteúdo, e quando chega, por exemplo, num dia qualquer, seja no final de semana, no meio da semana, você mostra como é que você brinca com o seu cachorro. Você Sim. mostra como é que tá com o seu namorado. Você mostra um jantar especial que você está fazendo ali, mostra alguns detalhes ou vai viajar. Você dá um reset na sua audiência, aumenta o seu engajamento para depois você chegar com a oferta. Só que as pessoas ficam naquela produção louca de conteúdo e conteúdo e conteúdo. Eu tenho que ensinar, ensinar, ensinar. E muitas vezes as pessoas perdem esse feeling de conexão com a audiência, Isso. que é justamente trazer esses resets, trazer essas possibilidades para que você consiga fazer esse rebrand, né? Essa palavra bonitona, né? Ou seja, trazer algo novo. Você tem que mudar. Às vezes, assim, para quem tem eu trabalho muito com público feminino, né? E às vezes o que acontece? Quando a Clara muda o cabelo, gente, eu vou no salão, o que eu vou fazer com o meu cabelo? Pronto. Aí o engajamento vai lá para cima, né? Porque a mulherada é curiosa, né? A mulherada ali É, fica atenta, engaja mais. Mas eu acho sim. que você tem que ter pontos de contato com a tua audiência, que ao mesmo tempo que você engaje, você Isso. venda também. Você chegou no momento de ver, assim, algumas mentoradas ou cases teus que estavam nessa inversão, queria engajar mais, mas as vendas eram poucas? Sim, totalmente.
como eu comentei, né? Eu usei muito o meu exemplo, a minha história, o que eu estava vivendo, porque é isso, né? Eu também atendo a mulheres e não tem nada mais eficiente que para você gerar relacionamento, que você trazer a sua narrativa, falar algo que você está vivendo, que está acontecendo. Então, eu usei o meu exemplo, e aí algumas mentoradas me procuraram e disseram: Thaís, eu acho que eu estou passando pela mesma coisa. Eu quero ser premium igual você, né? Eu recebi esse feedback. Eu também mudei o meu cabelo, e aí, enfim, tudo que você faz, né, dentro desse universo de novidade, gera ali um holofote para você, para quem, óbvio, né, tá te acompanhando. E isso é a oportunidade de você conhecer quem está junto contigo. E aí eu recebi, né, esses feedbacks, inclusive de mentoradas, fiz uma pesquisa com elas, contei o porquê do rebranding, e aí elas disseram assim: Thaís, isso que você fez foi muito providencial, você já era premium, mas não mostrava isso, não entregava. E eu sinto que eu também posso passar por esse processo porque eu entrego alto ticket também, eu só não faço essa precificação. E aí eu entendi, Ed, que essa troca, antes de qualquer mudança, é importante por quê? Porque senão a gente fica só no nosso mundo, né? No fantástico mundo do autoconhecimento, isso e aquilo, e você não conecta com a sua audiência. E eu percebi que algumas mentoradas estavam repetindo uma narrativa de eu. Só que o nosso negócio é sobre servir, é sobre estar com os outros. Então, trocar, usar a minha história, usar a minha narrativa, me aproximou de potenciais clientes que eu não sabia que tinham um olhar para isso. E eu, né, obviamente, estou aproveitando todo esse movimento para mostrar o meu movimento, que eu estou deixando muito claro que é. O rebranding aconteceu há 3 meses, mas ele é contínuo. A cada semana eu ajusto alguma coisa, a cada hot seat que eu tenho com vocês, eu passo, né, para as minhas mentoradas o que pode ser atualizado. Te perguntei lá no grupo da mentoria: Ed, o que a gente pode fazer de Black Friday? Ontem tive mentoria, já direcionei as minhas mentoradas. Então, eu acredito que o movimento, com essa disponibilidade de você, de fato, interagir, traz muitas respostas. Muito bom. Você ouvir muito mais a tua audiência, né? Ouvir o que eles estão pedindo. Eu gosto muito de um ditado que diz assim: venda o que as pessoas querem e entregue o que elas precisam. Às vezes você fica muito assim vendendo o autoconhecimento, o sentir, a sabedoria. Só que as pessoas, na verdade, no final, elas querem resolver algum tipo de desejo que elas têm, Isso. né? Elas querem fazer mais dinheiro, elas querem ter melhores relacionamentos, elas querem emagrecer, elas querem ter uma criação boa com os filhos delas. Então, assim, é trazer a tangibilidade para Isso. aquilo que a gente vai vender. E aí, basicamente, eu sempre gosto de ouvir minha audiência e dizer assim: o que é que vocês querem comprar? Claro que eu não pergunto nessas palavrinhas assim, mas quando eu abro uma caixinha lá no Instagram, quando eu faço algum tipo de enquete, eu consigo perceber quais são os principais desafios que o meu cliente tem para poder criar um produto baseado em uma demanda. E aí eu Sim. consegui de fato vender isso para ela. E aí tá, como é que você faz justamente para poder vender esse auto ticket hoje? Como é que você comunica hoje assim? Você estava numa comunicação de 3 mil. E assim, eu sei Uhum. que para muita gente é só aumentar o preço. Né? Assim, É. vou aumentar o preço de 3 para 10. O que tu refinou na tua comunicação depois dessas mudanças de Uhum. preço que você percebeu que melhorou mais? As pessoas te Tá. viram com mais autoridade porque você aumentou o preço? Como é que começou a fazer essas abordagens depois que você foi Uhum. começando a aumentar o preço? Tá. Primeira coisa que eu fiz foi caprichar ali na descrição do serviço. Então, eu reparei que antes, né, era algo muito mais explicativo. Você vai ter acesso a isso, vai ter acesso àquilo. E vendia de certa maneira porque era um tema quente no mercado, né? Todo mundo precisa se posicionar, precisa estar no digital. Mas eu entendi que faltava eu colocar o meu valor profissional dentro da minha comunicação. E aí puxa para a casinha do merecimento que a gente falou. Então, ali dentro eu comecei a escrever, né, de uma forma mais persuasiva, que era algo que eu estava faltando um pouco lá atrás. E eu agreguei ali dentro, Ed,
Falei mais sobre o que o meu potencial cliente, o meu futuro cliente, o que ele vai receber. E não, ó, o modelo. Eu estava muito presa a modelo de produto, a modelo de apresentar. Então, eu comecei a mudar as minhas palavras, usei, né, mais uma pegada persuasiva. Eu comecei a trabalhar, que eu não tinha antes, página de vendas. Então, ao invés de lá daquele formulário no Google que me servia para vender, eu comecei a entender assim, poxa, são detalhes que fazem parte desse universo premium das experiências. Então, eu comecei a profissionalizar a forma com que eu entregava a minha comunicação. Investi, né, em câmera profissional, troquei o meu celular por um profissional um melhor. Eu comecei a mostrar o seguinte, olha, isso aqui que eu entrego, que agora é 10, mas olha aqui, ó. Você vai ter essa experiência, você vai ter uma área de membros personalizada, você vai receber, eu desenvolvi, Ed, para trabalhar o sensorial da minha marca, eu desenvolvi uma aromaterapia, um Que cheiro legal. exclusivo da minha marca. Então, quando eu mando um kit, algo, né, para casa das minhas mentoradas, elas recebem com isso. Então, eu comecei a trazer a essência da minha marca para a minha narrativa, tá? Para conectar elas. Então, mudei palavras, mudei a forma de apresentar. Outra coisa que mudou completamente, o preço não entalava, porque os três entalava, acredita Entalava? se quiser, entalava. E Nossa. aí eu, né, eu vendia, né, mas entalava. E eu comecei, Ed, olha, é 10 mil reais e você vai acessar isso e isso com leveza, porque eu acreditava que aquilo valia 10 reais. E o que aconteceu? Vendeu. Passei mais segurança, eu tive mais segurança comigo e as pessoas entenderam. Inclusive, eu tenho uma cliente que ela falou assim: olha, eu investi em tal coisa há tal tempo, que no caso era assim, ó, 10% do que eu entrego dentro da consultoria. Era só 10 mil reais e olha tudo que você está entregando. Eu pensei, opa, daqui a pouco posso aumentar essa de 10 para 15, Daqui para a pouco 20. aumenta. Então, Ed, eu mexi nesses detalhes que eu pecava lá atrás por falta de merecimento, né, por falta de técnica, mas que, né, eu precisei passar por isso para entender o seguinte, olha, eu mereço isso, eu posso mostrar isso. É reflexo da profissional que eu sou e que eu quero inspirar as outras pessoas também. Nossa, e é o que eu sempre falo, o auto ticket é na sua vida. Você tem que viver o auto ticket, você tem que ter boas experiências, você tem que provar de coisas novas, você tem que viajar, você tem que se expor à arte, a coisas belas, as coisas que atraem mais o teu senso de merecimento para você passar isso para o seu cliente. Exato. Porque não adianta só subir o preço, você precisa levar essa experiência que você já vive para eles, né? Sim. E qual conselho, tá, que você daria para uma pessoa que ainda está com medo de cobrar mais alto, de implementar o auto ticket, de se posicionar como auto ticket? Qual o conselho que você daria hoje para essa pessoa? Olha, de olhos fechados, invista alto em você. Para mim, a minha virada de chave foi entrar na Elevation. Então, se você não tem a coragem de se proporcionar profissionalmente uma experiência elevada, você pode subir o preço que for e pode até vender, mas isso não vai se perpetuar porque você não viveu. Então, eu acho que essa é a virada de chave para você entender que você merece cobrar justamente pelo seu trabalho. Nossa, muito legal, Thaís. E obrigado demais. Eu acho que foi um papo assim super enriquecedor. São 38 minutos aí de papo Oh, assim surreal. E basicamente, muito obrigado. É muito bom estar cruzando com profissionais, né? Que nem você, o teu nível, o teu gabarito. Tá com a gente lá na Elevation, daqui a pouco tá lá na mesa com a com gente, nosso certeza. Mastermind. E assim, é só agradecer e desejar muito sucesso, muita prosperidade, riqueza, bênção sobre a sua vida. E é só o começo das grandes coisas que vão acontecer na sua vida e no seu negócio. Amém. Para nós. Muito obrigada, Ed. Um Amém, beijão pra viu? você, querida. Vamos com tudo Beijo. e até o próximo Edcast. Tchau, Até. tchau. Tchau, pessoal.